Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Alex Teixeira, nome que já foi especulado no Remo em outros momentos e que está à disposição no mercado, né? Atacante aí então que não tem sido aproveitado no Vasco, já fez mais de 9 jogos na Série A, mais de 7, né? Que é o limite, ou seja, ele não pode mais transferir para um clube na primeira divisão. E será que não seria uma boa, né? Para ser um reserva imediato, um jogador que pode jogar tanto de ponta esquerda quanto de um meia de criação. Enfim, vamos comentar aqui com vocês. Tem também outro nome que está no Vasco encostado, esse um pouco mais difícil de contratar, mas é independente, né? Se o Remo fosse atrás desses dois jogadores, um para o ataque e outro meio de campo, acho que seriam baitas contratações para o decorrer desse ano. Além disso, tem um outro jogador que eu já tinha comentado aqui com vocês, que estava se destacando na Série C e que foi contratado pela Volta Redonda. Baita nome aí que eu acho que o Remo poderia ter ficado de olho na sua contratação. Vou trazer aqui os detalhes. Só antes, aproveite para deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Art Foot. Contei com sua ajuda, torcedor do Remo, para chegarmos a essa próxima meta, que é dos 70 mil inscritos. Então, se você está assistindo e não se inscreveu, deixe seu like, se inscreva, que nos ajuda bastante. Lembrando, assim que chegarmos nessa meta dos 70 mil, vamos realizar um sorteio de uma camisa oficial da equipe do Remo, combinado? Então vamos comentar aqui primeiramente sobre o João Pedro, atacante aí que estava por último na Tombense, emprestado pelo Cruzeiro. Até tinha comentado, né, que seria uma boa alternativa para a equipe do Remo nesse ano. Depois de um campeonato mineiro bom pela Tombense, 9 jogos, 2 gols. A Série C dele também foi boa, 11 partidas com 1 gol e uma assistência. E aí a Tombense foi eliminado e estava aí à disposição do mercado desde o dia 28 de julho, né? E aí foi anunciado então pelo Volta Redonda, onde já soma 3 partidas até agora na Série B, com uma média bem interessante, né? Não marcou nenhum gol, nenhuma assistência, mas tem jogado bem, já assumiu a titularidade no último jogo aqui, ó, contra a equipe do Ferroviária, teve uma nota média de 7,50, uma média de 7,10 desde quando chegou no Volta Redonda. Nome bem interessante, eu ficaria de olho nele, por exemplo, para o ano que vem. Atacante que só tem 22 anos, ponta de velocidade, eu acho que era uma posição que o Remo está bem carente para ter um complemento de elenco, né? Eu acho que faltou ainda nessa janela um jogador com uma característica parecida. Lembrando que no ano passado ele tinha feito um início bom pelo Cruzeiro, né? Inclusive marcando gol contra o Atlético Mineiro e tudo mais, que colocou muita moral em cima dele em 2024, 11 jogos, 2 gols, e também foi emprestado para o Mirassol, conseguiu o acesso disputando a Série B, mas foram poucas partidas, né? Realmente por lá no Mirassol foram apenas 4 jogos, tá? Que é a reta final dele com a camisa do Mirassol, né? Do Campeonato Brasileiro também pelo Cruzeiro, e marcou até alguns gols aqui, ó, foi na equipe sub-23, tá? Pelo Mirassol, e aí pelo profissional mesmo, somente 5 partidas naquela Série B e 82 minutos somados. Bom nome, acho que o Remo acabou perdendo essa oportunidade para ter ali um bom jogador para disputar, né? Ou talvez até o Pedro Rocha jogar junto aí com o João Pedro. Outro que tem sido especulado, Pedro também, né? O Pedro Vitor, inclusive tem sido especulado no rival, no Paysandu. Não deve ser fácil esse acordo, até porque ele tem sido titular lá na Coreia e tem contrato até o final do ano. Eu ficarei de olho também, ponta direita, ponta esquerda, que teve uma boa passagem de 1 ano e meio, né, pelo Remo, saiu no ano passado. Tinha no total 8 gols marcados em um pouco mais de 54 jogos, além de 2 assistências. Tem sido especulado em alguns clubes aqui também do futebol brasileiro. A verdade é que o time dele não vive uma boa fase também lá na Coreia do Sul e tem contrato se encerrando no final desse ano, ou seja, já estamos agora quase em setembro, né? O contrato dele só até dezembro, pode assinar um pré-contrato e chegar de graça. Ficarei de olho também para a sequência da temporada, independente de onde o Remo estiver. Ano que vem está na Série A. Se assinar um pré-contrato com ele, ainda acho que conseguiria ser um bom reserva. Se continuar na Série B, também, né, da mesma forma, pode deixar sua opinião aqui sobre o Pedro Vitor, que lembrando, depois de uma boa passagem pelo Náutico, foi contratado, né, pelo Remo e ainda pertencia ao Fortaleza, que foi quem o negociou com o futebol da Coreia do Sul. Bom, falando aqui sobre o assunto principal do vídeo, que é a respeito do Alex Teixeira, onde o atacante do Vasco não tem conseguido jogar e é uma possibilidade aí no mercado. Contrato também só até o final do ano e está numa fase bem estranha da carreira. Eu sinceramente até pensei que ele iria aposentar, mas não foi o que aconteceu. Só para você ter uma noção, o último jogo dele foi no dia 12 de julho, né, pelo Vasco, num jogo contra o Botafogo. Entrou aí faltando 29 minutos para acabar o jogo. Então, pra você ter ideia, desde quando voltou a Copa do Mundo de Clubes, ele só jogou essa partida e antes, até que vinha sendo utilizado antes da mudança de técnico, né? Desde quando chegou realmente o Fernando Diniz, ele tem sido muito pouco aproveitado. Só para você ter uma noção, nessa atual temporada, fez apenas jogos no campeonato estadual
como titular, e na Copa do Brasil bem ainda em janeiro, fevereiro, totalmente fora dos planos do Vasco, porque ele já está num vai e vem há muito tempo no Vasco da Gama, né? Tanto que ele foi contratado somente a pedido do Coutinho no ano passado. Era uma das exigências contratar um amigo dele, que era o Alex Teixeira, só para você ter uma noção, né? Essa bagunça que que o Vasco também está nesse momento. Ele chegou naquela Série B para o Vasco, que já não tinha ido muito bem, então assim, eu acho que é um jogador que eu contrataria, mas um contrato de produtividade e tal. Não acho que ele chegaria para ser o craque, o Alex Teixeira de 6, 7 anos atrás. Tanto que pelo Vasco naquela Série B ele foi mais reserva do que titular, né? Foram 15 jogos, 2 gols e uma assistência. A gente pode até puxar os números aqui dele, ó, naquele Brasileirão da Série B de 2022. Tá aqui, ó, ponta esquerda, ponta direita, 15 jogos, apenas 8 como titular, 2 gols e uma assistência. Aí a torcida já não queria a renovação de contrato dele em 2023, foi lá, renovou, até que teve números melhores, mas foi sempre um reserva ali na posição, tudo bem, fez um bom papel, 35 jogos, 4 gols e 6 assistências. Aí todo mundo pensou, agora ele vai aposentar, né? Foi, não renovou com o Vasco e tudo mais. Janeiro, fevereiro, março, abril e tal. Quando chegou no meio do ano, uma das exigências, né, do Coutinho, igual eu falei para vocês, era de contratar-se ele e o Souza, volante, se eu não estiver enganado, agora eu vejo isso aqui para vocês. Aí então ele foi contratado em julho e na reta final do ano passado somou 9 jogos, 1 gol e uma assistência, ficando mais uma vez para 2025, onde não tem conseguido ser aproveitado, né? Então, Alex Teixeira está totalmente fora dos planos do Vasco da Gama. Dá para ver aqui também que nos últimos meses, né, ele tem jogado um pouco mais centralizado do que em outros momentos da Série B. Se você pega o Brasileirão dele de 2023, mais pelo lado esquerdo, do ano passado um pouco mais centralizado, né? A ponta caindo pelo meio. E nesse ano também, um pouco o movimento que dá para ver aqui dele, mas ainda assim muito mais centralizado. Olha se a gente pega o Brasileirão dele da Série B, ponta esquerda. Hoje seria mais um reserva ali para o meio de campo e podendo também cair pelas pontas, né? Então acho que o contrato daqui para o final da Série B, se subir e ele participar de alguns jogos, renova. Se não, fica aí à disposição no mercado. Igual eu falei, não tem mais possibilidade dele ir com outro time da Série A, então ficarei de olho, porque eu não sei se ele vai querer também ficar no Vasco da Gama daqui até o final do ano sem jogar um jogo, né? Que é o que tem acontecido, se a gente for ver, um jogo só desde quando voltou a Copa do Mundo de Clubes, ele ficou em 10 jogos no banco de reservas e entrou em 1. Então até para o jogador acho que fica ruim, até porque ele não tem um salário baixo, né? Não está ganhando 100 mil, um contrato de produtividade no Vasco, tem um salário até aqui considerável. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários se vale a pena ou não. Agora é diferente, né? Ele tem que rescindir, ganhar menos talvez no Remo e um contrato curto na Série B, então eu não sei até que ponto essa negociação seria viável, a não ser que o Alex Teixeira tenha, né, em mente continuar jogando. Então, quero jogar esse ano que vem, ainda acho que tem lenha para queimar, aí tudo bem. Acho que valeria uma aposta, né, tanto para ele quanto principalmente para o Remo. Eu jamais ofereceria um salário gigante, contrato de 2 anos, porque ele não tem conseguido entregar tanto assim, mas a exigência na Série A, né, muito diferente do que se ele tivesse um contrato para essa reta final de Série B e até o final do estadual do próximo ano. E aí tem um outro nome do Vasco também que eu ficarei de olho, que é o Juan Esforza. Mesma situação, só jogou 5 jogos nesse ano, 2 na Série A, ou seja, caberia ainda em outro clube da primeira divisão. E o mais engraçado é que ele foi comprado por mais de 20 milhões de reais em 2024, no início do ano passado, junto ao News Old Boys. Viveu uma fase muito boa, convocado para a seleção de base da Argentina, e aí chega no Vasco, 39 jogos no ano passado, teve até alguns momentos como titular e só 5 nesse ano. Então, talvez se o Remo conseguir convencer, né, o Vasco de que seria uma boa para ele ser emprestado, porque é um clube que está brigando pelo acesso e tal, pode ter sim uma valorização. E outra coisa que eu queria destacar aqui para vocês é de que ele só tem 5 jogos nesse ano e tudo bem, foi relacionado aqui para o jogo contra o Atlético Mineiro, dia 10 aqui desse mês de agosto. Mas se a gente for ver, o último jogo, nossa, meu Deus, ele nunca foi relacionado nesse ano para um jogo fora de casa, que aí você tem poucas opções, né? De levar os jogadores. Olha aqui, todos os jogos o Vasco jogando dentro de casa, né? Ou seja, somente nas partidas em casa que ele foi relacionado. Então, isso aqui sem dúvidas pesa bastante, né? Então, a maioria dos jogos que ele foi relacionado, as últimas 7 pelo menos, todas com o Vasco como mandante. Ou seja, quando o jogo é fora de casa, só no início do ano que ele foi relacionado, bem ainda em abril, no início do Brasileirão. Então, totalmente fora dos planos do Vasco da Gama. Quem sabe esse empréstimo não pode ser uma boa, até porque um time da Série A não sei se teria interesse, né, num jogador que não está jogando com tanta frequência, apesar de que ele ainda é uma promessa muito grande. Eu vi até uns jogos dele lá no News Old Boys, teve uma época que eu passei um tempo lá na cidade, né, de Rosário e tal, exatamente em 2023, parecia ser um jogador bem promissor, mas que no Brasil não tem dado conta do recado. E você, o que tem a dizer desses nomes? O Alex Teixeira, o Pedro Vitor aqui também, né, que se é uma boa ou não,
Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Vai estar também outras sugestões de conteúdos aqui na tela final para vocês e nos vemos numa próxima. Valeu!